amores, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre o renascimento cultural. Agora, nós vamos falar sobre os humanistas. Os humanistas eram um grupo de estudiosos que queria melhorar o ensino dentro das universidades, introduzindo estudos baseados na razão, no cálculo e na experimentação. Com o passar do tempo, o termo humanista passou a designar todas aquelas pessoas que queriam construir uma nova cultura centrada no ser humano. Esse movimento surgiu no século XIV, quando intelectuais gregos fugiram da cidade de Constantinopla, que foi invadida pelos turcos otomanos, e vieram para as cidades italianas. Nas cidades italianas, eles começaram a se interessar pelo estudo dos clássicos gregos. Inspirados nesses clássicos gregos, eles começaram a criar uma nova visão do ser humano, uma nova visão da sociedade centrada no indivíduo, centrada no ser humano. Isso vai de encontro diretamente àquilo que a Igreja Católica pregava, que o centro de tudo era Deus. O resgate da tradição grega clássica vai fazer surgir no ser humano uma nova visão de si mesmo, onde ele passa a ser o centro de tudo, não mais Deus como a igreja pregava. Agora o ser humano ele é fonte de inspiração, ele é fonte de estudo, ele é um criador, tá certo? Então essa nova visão do ser humano vai começar a se espalhar na Europa e principalmente entre as áreas. Nós vamos ter a presença do humanismo nas artes plásticas, na arquitetura, na escultura, na literatura, na medicina e em muitas outras áreas. Muitos fatores vão ajudar a explicar a difusão do Renascimento e do humanismo dentro da Europa. Não só a imprensa, mas também as grandes navegações vão ajudar a explicar esse processo. Nós vamos falar sobre as grandes navegações no próximo vídeo, tá certo? Vai ser um vídeo só sobre elas. E nós também vamos ter, nesse cenário de desenvolvimento, né, nesse cenário de mudanças de pensamento, um desenvolvimento da ciência muito grande. Uma das principais transformações é na concepção que a sociedade tinha sobre a Terra. A Igreja Católica defendia que a Terra era plana. Só que depois descobriu-se que, na verdade, ela tinha um formato arredondado. Mas tudo isso a gente vai falar mais pra frente, tá certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre as diferentes áreas que os artistas do Renascimento se destacaram. Uma das principais é a pintura. Eles vão introduzir novas técnicas e novos conhecimentos às artes. Uma dessas técnicas é o realismo, principalmente na representação de figuras humanas, tá certo? Esse realismo ele vai vir principalmente através da introdução de estudos baseados em anatomia e na matemática. Eles também vão desenvolver a perspectiva, por meio da qual eles utilizavam um jogo de luz e sombra com as cores para criar uma sensação de profundidade, né? Dar uma característica tridimensional às suas obras. Outra técnica que eles vão desenvolver é a do autorretrato, onde o artista ele pinta a si mesmo. Durante a Idade Média, a Igreja Católica condenava essa prática, dizia que era pecado, dizia que era o pecado da vaidade. Então as pessoas elas só poderiam retratar se fossem imagens relacionadas aos santos. Mas agora com o Renascimento e com o homem como centro de tudo, o homem ele pode se autorretratar, ele pode pintar a si mesmo. Entre os principais pintores renascentistas, nós podemos destacar Giotto, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e vários outros. Junto com a pintura, uma outra área que vai se destacar muito é a escultura. Ela vai se inspirar principalmente nas esculturas gregas clássicas e vai trazer muito essa questão do nu, né? O nu como algo belo, como fonte de inspiração. Um dos artistas que mais vai se destacar nessa área é Michelangelo. Já na área da literatura, nós podemos destacar Francesco Petrarca, Dante, Luís de Camões, Miguel de Cervantes, Thomas Moros e William Shakespeare, que é um dos mais conhecidos aí por todos, que escreveu Romeu e Julieta, Hamlet e várias outras obras. No campo da ciência, quem se destaca é Andreas Vesalius. Ele é considerado o pai da anatomia moderna. Até o século XVI, o que se sabia de medicina era o que o médico grego Galeno tinha descoberto através da dissecação de corpos de animais, principalmente macacos. Isso fez com que acontecessem vários erros. A própria Igreja Católica, durante a Idade Média, ela condenava a dissecação de corpos humanos. Então, esses erros eles acabaram sobrevivendo até o século XVI. No ano de 1543,
Andreas Vesalius, ele vai publicar o seu estudo chamado De Humani Corporis Fabrica, né, e vai revolucionar o campo da medicina. A história dele é curiosa, porque aos 23 anos ele já era professor na Universidade de Bolonha, na Itália. Outro importante cientista desse período é Galileu Galilei. Ele é considerado o pai da física moderna. Ele descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus, as manchas do Sol e também descobriu que a velocidade da luz é superior à velocidade do Sol. Na época de Galileu Galilei, tanto os cientistas quanto a Igreja defendiam a teoria do geocentrismo, onde eles acreditavam que a Terra era o centro do universo e que tanto o Sol quanto os outros planetas giravam em torno dela. Com a utilização de um pequeno telescópio, Galileu pôde observar que, na verdade, a Terra é somente mais um astro no meio de milhares e que ela gira em torno do Sol e em torno de si mesma. Com isso, Galileu Galilei pôde comprovar a teoria do heliocentrismo, criada pelo polonês Nicolau Copérnico. Para a Igreja Católica, o que tornava os estudos de Galileu Galilei ainda mais perigoso era o fato dele escrever em italiano, que era a língua do povo, e não em latim, que era a língua oficial da Igreja. Ele acabou sendo preso e condenado à morte, só que para escapar da morte, ele acabou negando toda a sua teoria. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre as grandes navegações, tá certo? Então não percam. Fiquem com Deus, um forte abraço.